Eu fui motofretista como vocês por 9 anos, me formei em cima da moto, cheguei até o gabinete do vereador com o gringo, pela MABR, e ele tanto abraçou a causa que ele pegou praticamente um representante da categoria para dentro do gabinete dele, e hoje eu represento o mandato do vereador Camilo. Sobre a placa vermelha, aquela discussão, o PL 130 vai obrigar a placa vermelha. O PL 130 não menciona a placa vermelha. A placa vermelha é obrigatória na lei federal, desde 2009. O PL 130, ele imputa às empresas a responsabilidade se elas não trabalharem com motofretista regularizado. Então, ela joga a responsabilidade para as empresas. É por isso que as empresas são veementemente contra o projeto de lei, porque elas vão ter mais responsabilidade. Agora, uma coisa que até me chamou a atenção aqui, que o Vitor falou, da Black Friday, que o pessoal vai ganhar bastante. Eu, em 2017, eu estava estudando para me formar em Direito, e eu saía de casa às 7 horas da manhã, e eu trabalhava até umas 5, porque às 7 horas eu tinha que estar na faculdade. E das 7 da manhã às 5 da tarde, eu fazia 8, 8,5, 9 mil reais por mês. Eu pergunto para vocês, vocês trabalhando até meia-noite na Black Friday, vocês fazem metade disso? Outra coisa que eu gostaria de falar, até para a doutora Patrícia, falar que a gente está bem alinhado no que a senhora falou, porque a questão dos 21 anos, infelizmente, foge da competência do município. Porque ela está prevista em lei federal. Ela, se eu não me engano, é o inciso 1º do artigo 2º da lei federal, que ela obriga os 21 anos. Então, eu estava até discutindo com o vereador Camilo para a gente incluir no projeto realmente os ciclistas, porque o ciclista, realmente não faz sentido ele ter 21 anos, não faz sentido ele ter habilitação, porque na lei municipal ela não diz motofretista, ela diz entregadores de pequenas cargas. Então a gente tem realmente que corrigir essa lacuna, corrigir esse erro. Outra coisa que eu estava conversando com o vereador, até tem um representante da Volts aí, é incluir também as motos elétricas, porque isso aí é uma questão de meio ambiente, de sustentabilidade, né? Incluir as motos elétricas também, porque hoje é a moto a combustão acima de 125 cilindradas. O seguro em rota é uma coisa que a gente sempre foi contra. E a regulamentação, tanto a lei federal como a lei municipal, ela traz a obrigatoriedade do seguro de vida permanente. Aquele com morte, invalidez parcial, permanente, não é esse seguro em rota. Esse seguro em rota é uma invenção dos aplicativos. Depois que começou o debate do PL 130, aí os aplicativos inventaram esse seguro em rota, que infelizmente a pessoa se acidenta, ela tem que arcar com os custos e depois pedir reembolso. Tá? Se ela não tiver dinheiro, ela não vai usar o seguro. Então, os bloqueios também, a gente está bem alinhado em relação a isso. Uma coisa que o Vitor falou dos Correios, eu gostaria de deixar claro que um açougue, uma autopeça que tem as motos próprias da empresa e que ela contrata os profissionais CLT com condumoto, tudo bonitinho, elas não têm obrigação de ter a placa vermelha. Elas têm obrigação das motos ser categoria carga. Eu até acredito que o Correio se enquadre na mesma lógica, porque as motos são dos Correios, não são dos motofretistas. Apesar de eu entender... na questão do transporte do cara que está entregando a autopeça dele, que ele vende o remédio da farmácia dele, o transporte não ser remunerado, e eu entender que os Correios fazem um transporte remunerado, mas eu acho que segue a mesma lógica. Acredito que por isso que as motos do Correio não são placa vermelha. Agora, o que a gente precisa, pessoal, agora eu vou fazer um apelo para vocês, vocês como categoria, disseminar esse tipo de informação. Porque, infelizmente, o que a gente vê por aí é falta de informação. Você para num bolsão, você vê um motofretista falando, assustado que vai perder o emprego, falando um monte de coisa que não tem cabimento. E quem está aqui, quem se dispõe a parar um dia de trabalho para sentar numa cadeira, numa audiência pública, para entender o que está acontecendo, sabe que não é isso. Agora, o pessoal que fica lá escutando coisa de fora, recebendo SMS de aplicativo, que os aplicativos fazem isso, eles são o rei da fake news. Eles adoram passar desinformação. Manda SMS, manda postagem. Então, vocês têm que disseminar isso. Vocês. Por quê? E outra,
O cadastro é importante. Todo mundo se cadastrar. A gente está numa linha que a gente precisa se cadastrar porque o município não sabendo quantos profissionais tem, você vê quantos números foram falados aqui. Se o município não sabe, ele não tem como fazer política pública para vocês. Entendeu? Aí a gente tem que escutar uma coisa que o Vitor falou aqui, que até me causou estranheza, que a minoria é o pessoal que trabalha como motofretista. Desculpa, Vitor. A minoria é quem faz bico. Aqui tem profissionais. E a maioria da base de vocês são profissionais de motofrete. Não são quem faz bico, não. Até porque isso aqui é uma atividade de risco, é uma atividade que o cara sai de casa e muitas vezes não sabe se volta. E ele não pode, ser considerado como um complemento de renda. A não ser o cara foi motofretista a vida inteira, está trabalhando em outra coisa, tem a motinho dele, aí é diferente. Agora um cara que não tem expertise no trânsito, ele está acostumado a passear com a esposa, ali, levar a esposa no serviço na rua de trás, ele pegar uma 23 de maio, uma Avenida dos Bandeirantes, uma Marginal Tietê, então, aí, desculpe, então a gente tem que alinhar os assuntos aqui. O gabinete está aberto para a gente alinhar, para a gente poder privilegiar todo mundo. O vereador Camilo não é louco de deixar ninguém desempregado, muito pelo contrário, ele quer garantir que os aplicativos parem de fazer o que eles fazem com você. Eles estão rebaixando cada vez mais a categoria. A categoria cada vez mais ganha menos. A categoria cada vez mais tem menos garantia. A categoria cada vez mais tem menos segurança. A gente precisa que vocês sejam reconhecidos como os profissionais. Por que o caminhoneiro tem que ser profissional? Por que o taxista tem que ser profissional? Por que toda a categoria de transporte tem, os motofretistas não? Ah, não, pode pegar a moto e fazer bico. Desculpa, mas isso pra mim tá errado.